Olá, eu desejo que você esteja bem e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo nós teremos uma leitura intuitiva que será para o coletivo. Não vai ressoar com todo mundo, principalmente essa leitura de hoje, que será uma leitura diferente. Então eu peço que você tenha sabedoria para escutar essa mensagem e se ela não for útil para o seu momento, se ela não fizer sentido para a sua vida, pode jogar para o universo, porque provavelmente vai falar com outro grupo de pessoas ou com uma outra pessoa específica. Bom, se de alguma forma te ajudar, eu peço que você venha curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Então vamos lá. Como que vai ser essa leitura? Essa leitura, ela vai ser uma leitura mais voltada para um processo de autoconhecimento. E eu vou basear ela em uma runa nórdica, que eu estou assim encantada com esse conhecimento, eu tô cada vez mais encantada mesmo, assim como um dia eu me encantei pelo tarô, eu estou absolutamente encantada com o conhecimento das runas, porque realmente é muito incrível, muito profundo. Então eu quero poder trazer mais aqui para o canal, né, com relação às leituras. Eu vou, isso conforme eu estou estudando, eu estou vendo as melhores formas de trazer, para agregar as runas na leitura com o tarô mesmo, né? E um dia eu posso fazer uma só com as runas também, mas por enquanto eu vou estar agregando mais com as leituras de tarô mesmo. Então, essa leitura vai se iniciar com base em uma runa, né? E posteriormente eu vou tirar um complemento com o tarô. Então vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta sobre como é uma leitura baseada em autoconhecimento. A pergunta vai ser: qual a personalidade da pessoa que eu estou me conectando do outro lado? Qual o arquétipo, qual a personalidade que essa pessoa tem, que essa pessoa vibra? Com quem a espiritualidade deseja se comunicar? Quem precisa de uma mensagem neste momento? E qual a personalidade desta pessoa que precisa receber esta mensagem? Sobre o que iremos falar? Para quem iremos falar? Por favor, espiritualidade. Quem precisa de uma mensagem? Qual a personalidade desta pessoa que iremos nos comunicar? Altis. Essa runa, ela parece, a pronúncia dela lembra um pouco uma outra que é Altis. Enfim, essa é Altis. Bom, então, eu estou me comunicando com uma pessoa bastante espiritualista. Estou me comunicando com uma pessoa que tem uma tendência a se sacrificar muito pelo outro. Bom, vamos primeiro com relação a uma pessoa que é muito espiritualista ou muito religiosa. Então eu estou me comunicando com uma pessoa muito espiritualista, com uma pessoa muito religiosa, com uma pessoa que pode sim ter um grau de mediunidade, mas talvez nem saiba, que pode ter até inclusive uma mediunidade ostensiva, né? Mas que talvez não saiba. Então eu estou me comunicando com uma pessoa que é muito religiosa ou muito espiritualista, né? Seja se você segue uma religião ou se você segue a sua espiritualidade de um modo mais livre. Mas a pessoa que eu estou me comunicando é uma pessoa de muita fé. É uma pessoa de muita fé no que há de transcendente para com o ser humano. É uma pessoa de muita fé na vida. E é uma pessoa muito sensível. É uma pessoa de muita sensibilidade, de muita amorosidade. Mas também é uma pessoa que costuma se sacrificar muito pelos outros. É uma pessoa que geralmente tende a deixar os seus próprios desejos de lado para suprir os das pessoas. É uma pessoa que tem uma tendência a sacrificar os seus desejos, as suas ambições, os seus sonhos, para estar em prol do outro. Eu estou me comunicando com uma pessoa que já pode ter sacrificado muitas coisas na vida, já pode ter deixado de seguir os seus sonhos, já pode ter deixado de ser quem é, simplesmente por servir e querer
fazer algo para agradar o outro, ou querer agradar uma pessoa ou um grupo de pessoas, mas especialmente aqui a gente pode pensar no âmbito familiar. Bom, essas são algumas características que nós temos. Então, assim, se você não se identifica com essas primeiras mensagens, pode ser que essa leitura não seja para você, né? Ou pode ser de alguém com quem você está lidando. Então, obviamente, você vai adequar isso na sua vida. Aqui eu tenho um detalhe que tá me vindo. Se você se identifica com essa mensagem, pode ser que você tenha, com relação à numerologia cabalista, se você tem conhecimento do seu mapa numerológico, pode ser que você tenha destino 3 ou 6, mas eu sinto mais especificamente o destino 6. Então aqui agora nós vamos iniciar com uma mensagem dos Guardiões da Luz. Como eu mencionei, essa leitura ela vai ser diferente. Por favor, espiritualidade, qual a mensagem para essa pessoa ou para esse grupo de pessoas que se identificar? Diana, pense nos seus desejos, defina os seus desejos de uma forma bem intencionada e espere o melhor dessa situação. Já vieram duas aqui. Hilarion, cura divina, honre a sua sensibilidade. Retenha-se para recarregar, as suas energias e se curar. A sua luz pode ajudar os outros. E a Tara Verde. Proteção suprema, você é protegido. Cordões estão sendo cortados, mova-se para além das limitações, confie. E no fundo, caridade. Oração e contemplação, conecte-se com os céus, peça e você receberá. Bom, então, como eu estou me conectando com uma pessoa que tem que é muito religiosa, que é muito espiritualista, que tem uma tendência a se sacrificar muito pelos outros ou por algumas pessoas em específico, seja se for a sua família, né, o seu núcleo familiar. Eu sinto que é uma pessoa que sempre tenta ver o bem de todos. E nesse tentar ver todos os lados, tentar ver o bem de todos, acaba se esquecendo. Mas que no momento da sua vida você está com um grande desejo de mudar essa sua personalidade, esse aspecto da sua personalidade no sentido de sempre se doar muito, de sempre sacrificar os seus desejos, as suas ambições, os seus sonhos para estar em prol do outro. Eu sinto que eu estou me comunicando com uma pessoa ou com um grupo de pessoas que sempre agiu assim na vida e que neste momento em particular tem desejado mudar, trazer essa mudança para a vida. E trazer essa mudança significa que você estará deixando de se sacrificar pelos outros, seja por uma relação, por uma pessoa, por um grupo de pessoas, para que você possa então seguir o seu coração e seguir os seus desejos. E a mensagem inicial que nós temos é que você tenha uma intenção focada nesse seu desejo, nesse seu objetivo. E que você podendo conquistar isso, você podendo trabalhar em si,
para trazer essas mudanças para sua vida e seguir mais dos seus sonhos, seguir mais os seus desejos, dizer sim para coisas que talvez você até então não conseguiu dizer, porque é como se quando você diz sim para algo, é como se você estivesse dizendo não para essas pessoas. Então você sacrifica o seu sim para você dizer sim para o desejo do outro. Então você sacrifica o sim de um desejo seu para você dizer sim para o desejo do outro. Então você está se sacrificando de alguma forma. E é como se agora, neste momento da sua vida, você estivesse com um desejo muito grande de dizer um sim para você, talvez pela primeira vez, ou talvez para alguma coisa específica da sua vida que você sempre abafou, que você sempre escondeu, que você sempre deixou de lado, ou que talvez você tenha deixado guardado dentro de um baú para fazer num futuro. E é como se essa situação específica da sua vida, ou assim, no geral, todas essas questões que você sacrificou de si, que agora você quer olhar para si, é como se você, conseguindo trabalhar isso, você trouxesse cura para sua vida, você trouxesse cura para suas emoções, porque a partir do momento que você deixa de se sacrificar pelo outro e você passa a olhar para si, você consegue curar o seu ser também. Você consegue trabalhar a cura da sua criança interior, né? Quando você diz sim, aqui a gente não tá com o oráculo da criança interior, mas até me veio essa mensagem, né? Quando você diz sim para algum desejo do seu adulto que já foi muito sacrificado, que já foi muito negligenciado, é como lá atrás aquela sua criança que talvez queria um brinquedo, mas não pôde ganhar, sabe? E aquilo trouxe alguma questão para essa criança, trouxe um desejo que precisou ser guardado porque talvez não tinha condição de ter aquele brinquedo. Eu tô levando isso para uma coisa material, mas aqui nós estamos falando de coisas sensíveis ao ser humano, eu não tô falando mais especificamente de coisas materiais, mas você pode até quais para sua vida. Mas aqui a mensagem é muito mais profunda. Aqui eu estou falando de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que já sacrificou desejos e sonhos, já sacrificou ser quem é para estar em prol do outro. Isso vai muito além de coisas materiais, mas eu dei esse exemplo para você só para uma analogia, para você compreender como que a gente também trabalha a cura da nossa criança quando a gente diz sim pra gente. É quando a gente pode se presentear com algo que talvez lá atrás a gente não conseguiu comprar, mas a gente poder se presentear com o fato de que a gente pode dizer sim para algum sonho nosso, isso cura nossa alma também. Isso cura nossa alma. Quando a gente pode, por exemplo, você pode me falar assim: "Ai, Larissa, eu sempre tive o desejo de ter um cabelo muito curtinho". Isso é um exemplo. Às vezes eu dou uns exemplos que as pessoas podem pensar: "Ah, mas isso é muito banal". Não, não é banal. A gente lida com seres humanos, então sempre vamos ter em mente que o que pode ser banal para você, talvez para uma pessoa não é. Então é só um exemplo, você vai adequar isso na sua vida. Mas você pode falar assim: "Ah, eu sou uma mulher que eu sempre tive o desejo de ter um cabelo muito curtinho, mas eu nunca cortei o meu cabelo dessa forma, porque talvez os meus familiares ou a pessoa que eu me relaciono me julgaria, né? Falaria que eu deixaria de ser feminina por causa disso, mas agora eu não vou mais sacrificar esse meu desejo. Agora eu vou lá e vou cortar meu cabelo, porque eu quero ter meu cabelo curto". Entendeu? Isso é um exemplo. Mas isso é um exemplo raso, entre aspas, mas que carrega uma grande profundidade. Porque a gente nunca sabe qual que é o grande desejo por trás de ter um cabelo curto de uma pessoa, sabe? Ou de talvez fazer uma transição de carreira na vida, trabalhar com uma outra coisa. Não sei, sabe? Coisas que talvez você pode já ter sacrificado na sua vida, sabe? Ter um relacionamento, ou talvez não querer ter uma família ou não querer ter uma família, ser mãe ou não querer ser mãe, ser pai ou não querer ser pai, enfim.
Então, agora eu estou me comunicando com uma pessoa que decidiu de fato arriscar os seus desejos, e eu até fiz um post no meu Instagram falando sobre isso, né? Sobre a gente dizer sim para os nossos sonhos e para os nossos desejos. E agora é como se você estivesse dizendo sim para isso, se isso significa coisas que você, ou uma coisa que você já sacrificou muito em prol do outro. E isso, essa mudança vai te trazer cura, ou já está te trazendo cura. Você dizer sim para si te traz cura. E além de te trazer cura, é como se a espiritualidade te apoiasse grandiosamente para você dizer sim para os seus sonhos. E você tem uma grande proteção para isso. Obviamente, você precisa definir uma intenção dos seus objetivos, né? Então assim, vou voltar num exemplo. Vamos pensar que você tem um desejo de fazer uma transição de carreira e talvez até agora você não fez porque você precisou sacrificar esse seu desejo para outras pessoas. Enfim, você vai adequar, você tá compreendendo, né, o que eu quero dizer. E aí é como se para que você possa fazer essa mudança na sua vida, você precisa ter uma intenção clara e objetiva. Você precisa definir os seus objetivos, né? Planejar essas questões que você precisa, que você deseja trazer mudança na sua vida. E você fazendo isso é como se você estivesse trazendo cura para sua vida. E para que você possa arriscar essas novas coisas na sua vida, você tem uma grande proteção da espiritualidade, você tem um grande aval deles. Então, como eu comecei mencionando, eu tô me conectando com uma pessoa que tem muita fé, que é muito apegada a uma religião ou à espiritualidade no modo geral. Então, se neste momento, para essa grande mudança da sua vida, que você deseja trazer essa mudança para o seu ser, para sua personalidade, né? Você talvez mostrar uma personalidade sua para o mundo, você pode pedir orientação para eles, para esse seu momento, sabe? Você pode se conectar para pedir proteção, caso isso talvez cause no outro ou nos outros algo contraditório, sabe? Porque obviamente isso pode causar conflitos. Se até então você esteve assumindo para sua vida uma personalidade de uma pessoa que você não era, no sentido de negar e reprimir e sacrificar os seus desejos, a partir do momento que você começa a mostrar para o outro ou para os outros coisas muito particulares do seu ser e que agora você decide falar um sim para si, você resolve também falar um não para o outro, obviamente, o outro ou esses outros, essas pessoas, elas vão se deparar com um novo ser, vão se deparar com uma pessoa que agora pensa ou está mais pensando mais em si, que agora está conseguindo mais definir os seus limites, que agora está conseguindo se mostrar ao mundo, mostrar os seus desejos, os seus sonhos, se até então você tem reprimido eles, né? Então, obviamente, de alguma forma isso pode causar um desconforto, isso pode causar uma negação, isso pode causar algum rompimento. Mas para esse processo, é importante que você saiba que você tem proteção. A mensagem é essa: você tem proteção para que você traga essa mudança para sua vida. Você tem um apoio e um aval da espiritualidade. E quando você começa a fazer isso, você começa a trabalhar a sua cura. Qual o complemento, por favor? Uriel e a Esfinge. Intricácias e Indústrias. Hilarion. Olha, Hilarion veio na mesa 2 vezes. E no fundo aqui é Ascensão.
aqui, isso é um detalhe, se aqui eu tô me comunicando com uma pessoa que deseja fazer uma transição de carreira, e mais especificamente a sua transição de carreira é para ir para a área médica, no sentido assim, não médica, falei errado, mas para trabalhar com cura no geral, seja psicologia, seja medicina, fisioterapia, enfermagem, terapias integrativas. Aqui nós temos uma mensagem para isso especificamente e para o geral. É importante que você se especialize nesse assunto específico que você, com relação à vida profissional, se a mudança diz respeito a isso, é importante que você se especialize nessa nova carreira que você deseja começar. Porque, obviamente, a prática é muito importante, né? Mas a gente precisa ter uma base teórica sobre aquilo que a gente vai fazer, sobre aquilo que a gente vai colocar de serviço em prol do outro, né? Então é muito importante que você se especialize, que você traga, que você tenha o conhecimento disso que você deseja fazer, que você busque por especialização. Ou talvez se você precisa de uma recapacitação, é importante que você busque por isso. É importante estudar, se especializar, especialmente lidando com outros seres humanos, né? É importante ter esse senso do acolhimento para lidar com o outro, das questões do outro. E aqui eu tô sentindo muito uma questão de trabalhar com terapias integrativas. Então, se aqui você tem esse desejo, é muito importante ter esse conhecimento e esse discernimento de que as terapias integrativas, obviamente, elas vêm para agregar, né? Como todas as outras profissões, são práticas terapêuticas que vêm para contribuir com a saúde, com o bem-estar do ser humano. Elas de forma alguma vêm substituir. Então aqui eu tô sentindo uma mensagem, a gente tem Hilarion na mesa 2 vezes. Hilarion, ele fala do quinto raio. O quinto raio fala sobre verdade, fala sobre estudos, fala sobre ciência, fala sobre conhecimento, dentre outras coisas. Então, eu tô sentindo de passar uma mensagem que é a seguinte: quem vai para a área das terapias integrativas precisa muito ter em mente que terapeutas integrativos e nenhuma outra profissão, né? A gente precisa compreender que nenhuma profissão substitui a outra. O ser humano que trabalha nessa área da saúde, é importante compreender que nenhuma profissão vai substituir a outra. Então, um terapeuta integrativo, uma terapia integrativa, nunca, em hipótese alguma, vai substituir o médico, o remédio, um psicólogo, um fisioterapeuta, um enfermeiro. E essas outras profissões também não substituem a profissão do terapeuta integrativo, né? São sempre processos terapêuticos que vêm agregar para a saúde do ser humano. Então, é muito importante ter essa compreensão, né? Por isso que é importante a questão do estudo, porque para que a gente possa atender uma pessoa, por exemplo, se você tem pretensão de fazer uma transição de carreira de uma área que, assim, talvez você é muito distinta da área da saúde, de lidar com a saúde do ser humano, é importante a compreensão de que, por exemplo, ao atender uma pessoa dentro das terapias integrativas, você não pode falar para a pessoa que a sua prática terapêutica e o fato daquela pessoa estar ali com você substitui ela procurar um médico ou substitui ela procurar um psicólogo para lidar com as emoções dela, né? Então, isso é buscar a verdade, o conhecimento, a sabedoria no quesito de todas as questões relacionadas à profissão que você deseja exercer para poder ajudar as pessoas. Isso é você se especializar. Eu sempre levo essa carta das intricácias e indústrias como os detalhes, os mínimos detalhes sobre tudo aquilo que você deseja fazer na sua vida, né? Então, assim, essa é uma mensagem.
Agora, num aspecto amplo e geral, aqui também é com relação, num aspecto geral, assim, sobre essa questão de você agora não estar mais sacrificando algo da sua vida. É como se agora você tomando essa atitude de trazer essa mudança para sua vida, né, de não se sacrificar mais pelo outro, é como se você de fato estivesse trazendo verdade para si. Além de trazer cura para si, você poder falar sim para os seus desejos, você também traz verdade para sua vida. Por quê? Porque você passa a assumir os seus desejos, você passa a mostrar para o mundo quem você é que talvez você tenha reprimido. Quais são os seus desejos que você talvez tenha sacrificado. Ou seja, você passa a trazer verdade não somente para si, primeiro de tudo você traz para si, mas a partir do momento que você traz verdade para o seu ser, que você começa a bancar os seus desejos, os seus sonhos, as suas ambições, com quem você quer estar, o que você deseja comer, como que você quer se vestir, o que você quer fazer na vida profissional. A partir do momento que você começa a fazer isso, você traz verdade para si, mas você também traz verdade para o outro. Porque o outro passa a ver o seu ser da forma que você de fato é, e não de uma forma muito idealizada ou muito fantasiosa, da forma que talvez ele projetou ou que ele idealizou que você seria. Porque quando você começa a ceder e sacrificar muito de si, ou tudo de si, você passa a ser uma... Eu ia falar uma prótese do outro, mas eu acho que essa palavra não fica legal, mas assim, você passa a ser um manequim, sabe? É um manequim, você passa a ser um ser inventado pelo outro. Ou seja, isso não é verdade, isso não é verdadeiro, isso não é da sua alma. Então, você poder resgatar o seu ser, partes do seu ser, e se mostrar ao mundo, mostrar os seus desejos, mostrar para o outro o que você até então tem sacrificado de si, você, além de você satisfazer o seu ser, você satisfaz a sua alma. E você satisfaz toda uma ancestralidade sua que diz um grande sim para você seguir os seus sonhos, para você fazer o que você deseja. E, obviamente, aqui nós temos uma mensagem que é o seguinte, para que você possa, para você, né, nesse trabalhar o seu ser, nesse se mostrar para o outro o seu ser, nesse deixar de sacrificar partes de si para o outro, é como se, obviamente, vamos pensar, né? Uma pessoa que até então tem sacrificado muito de si para o outro e tem vivido à sombra do outro, tem se reprimido pelo outro para satisfazer o outro ou os outros, é como se já tivesse muito assim. A palavra no sentido do senso comum é um saco cheio, sabe? Não queria utilizar essa palavra, mas é como se essa pessoa já tivesse assim esgotada, sabe? Já tivesse, sabe assim, já não tá aguentando mais, já não aguenta mais. E é como se, sabe quando você começa a guardar muitas coisas, você vai guardando, vai guardando, vai guardando, e quanto mais você guarda, mais isso pode ir se isso pode ir passando para o seu corpo, né? Então, por exemplo, você vai guardando muitas emoções, isso começa a vir para o corpo, ou seja, uma dorzinha de cabeça ali todo dia, uma dor de estômago todo dia. Essas questões são questões, às vezes, muito relacionadas obviamente, precisa... Ai, como é delicado, mas assim, isso precisa procurar um médico, mas assim, quando a gente fala termos psicológicos, isso pode ser emoções que são reprimidas, que vão ali se materializando no corpo físico, né? Pode ser, não tô falando que pode ser. E o que que significa isso? Você tá ali só guardando, vai guardando, vai guardando. Aí quando a pessoa ela fala um basta, ela meio que, sabe, tipo, um chega. Aí ela começa de uma vez a ser tudo aquilo que talvez ela reprimiu.
com muita intensidade, com muita impulsividade, com muita euforia. Então, para concluir essa mensagem, o que precisa ser falado, eu tô tentando expressar de uma melhor forma, é que você cuide com esta impulsividade, com toda essa energia que talvez você tenha reprimido demais para que agora não seja tudo de uma vez também. Porque isso também é um processo que precisa ser trabalhado, né? Então, se agora você tomou decisão na sua vida de deixar de sacrificar os seus desejos, que você vem trabalhando isso aos poucos, dentro do seu processo. Que você cuide dos detalhes, né? Obviamente. E que tenha essa cautela até mesmo com o seu ser. Que a gente pode ir devagar no nosso processo. O importante é começar. O importante e o primordial é começar. A partir do momento que você fala, agora eu vou mudar. Agora vai ser assim. Você já decidiu, então tome atitude, mas que no decorrer desse tempo você tome o seu processo para ir trabalhando aos poucos também. E tomar cuidado com essas questões, né, que foram mencionadas, porque eu compreendo que é comum que a partir do momento que a gente vem guardando muita coisa, depois quando a gente quer agir é de uma vez. E algumas mudanças, tem uma frase, aquela frase assim, pense antes de falar. Isso é muito importante. E muitas vezes a gente negligencia isso por causa das emoções que tomam conta. E aí depois vem o arrependimento, obviamente. E todo ser humano pode passar por isso. Mas o contrário disso, às vezes, haja 2 vezes antes de pensar. Porque algumas coisas na nossa vida, se a gente pensa e só fica pensando, a gente fica estagnado, a gente não age. Especialmente se eu tô lidando com uma pessoa muito mental. E aí o que acontece? Você pensa, aí você protela aquilo na sua vida para sempre. E aí você não toma atitude. Então, algumas coisas a gente precisa agir de fato, né? A gente precisa tomar atitude, ter atitude. Mas, obviamente, neste agir que a gente tenha cautela. Porque às vezes a nossa impulsividade no querer fazer e acontecer tudo de uma vez, isso também pode ser prejudicial. Por isso que é importante a gente trabalhar a sabedoria, né? Mas, obviamente, são questões da vida, são questões do ser humano. E isso, qualquer pessoa pode passar por isso e errar. E aí, se errou, depois conserta, aprende. E é assim. Mas é isso, sabe? É como se agora você não tivesse mais disposto ou disposta a sacrificar tudo aquilo que em algum momento você precisou se condicionar a isso, sabe? Você foi condicionado, talvez, a uma moral, a um comportamento, a uma crença. Aqui a gente pode até estar falando, inclusive, de uma questão de uma crença espiritual, de uma crença religiosa, sabe? A gente pode estar falando, inclusive, disso. Nova visão. Nossa, moralidade. Confirmou o que eu falei. Controle. Uma pessoa que já se controlou muito. Nesses sacrifícios que você foi fazendo ao longo da sua vida, você foi controlando seus desejos, você foi controlando seus sentimentos, você foi controlando falar o que você pensa, o que você deseja.
Você foi controlando o seu próprio ser. E é como se agora você estivesse mostrando para todas as pessoas que estão envolvidas nessa situação uma nova visão sobre o seu ser que já foi muito reprimido. E essa nova visão é a verdade do seu ser. É como se agora essas pessoas estivessem tendo conhecimento de quem você de fato é, de quais são os seus desejos. E isso está trazendo, ou vai trazer para sua vida, muita cura, especialmente nas suas emoções. Obviamente, né, quando a gente sacrifica muito da gente pro outro, a gente adoece as nossas emoções, a gente adoece o nosso ser. Então, você poder se libertar de tudo isso que te adoece, você também traz cura para si, né? Você traz cura para sua alma, primeiramente. E aqui eu tô me comunicando com uma pessoa que talvez já seguiu muitas questões impostas com base em uma moralidade, com base talvez na moral e nas crenças do outro. E aí, exatamente dessa forma que você sacrificava as suas próprias. Porque você precisava seguir uma moral, uma crença, valores, formas de viver a vida que se baseavam muito no outro e especialmente como se você tivesse sido condicionado a tudo isso e impossibilitado de trazer para si a sua verdade, impossibilitado de pensar por si. E é como se agora você está trazendo essa mudança para sua vida, porque pode ser que você já esteja passando por um despertar espiritual. Pode ser que você pode ser que essa pessoa que eu tô me comunicando, você está conhecendo um outro lado da espiritualidade. E você está tendo um despertar espiritual. E a partir do momento que você tem um despertar espiritual, você começa a enxergar as questões da vida e até mesmo com base nas suas crenças, seja as suas crenças religiosas e espirituais ou até mesmo as suas crenças materiais com base na vida material, porque uma coisa interfere na outra, muitas vezes, né? Então é como se você estivesse trazendo visões diferentes para isso. E você despertando, você já não consegue mais carregar mentiras sobre o seu ser, porque é como se isso estivesse te sufocando. E mais especificamente te trouxesse uma rigidez muito grande, mais aqui no chakra cardíaco. Por isso que você poder assumir essa mudança para sua vida é como se isso trouxesse a cura e uma libertação. É como se todo esse sacrifício que você foi fazendo ao longo da sua vida fosse uma guerra interna muito grande consigo. Só que ao mesmo tempo que você guerreava com os seus próprios sentimentos, você guerreava com as pessoas que estavam ao seu redor, porque isso podia te trazer até mesmo alguns ataques de fúria, sabe? Porque é como se você estivesse mentindo pro outro quem você é. E a sua forma de reagir a todas essas questões ao longo da sua vida foi ou se calando muito, mas por dentro guerreando com o seu próprio ser, ou às vezes tendo alguns ataques de fúria com relação às pessoas que estavam à sua volta. A responsabilidade, a bem-aventurança, a tentação
com a proteção. O impulso inicial. De fato, agora você vai tomar um impulso para trazer uma perspectiva diferente para sua vida e inclusive para o seu ser. E é como se talvez todos esses sacrifícios que você já fez ao longo da sua vida, eles estivessem muito baseados também em alguma responsabilidade que você precisava ter ou que você precisa ter, mais especificamente com relação ao seu âmbito familiar. É como se talvez você se sacrificar pelo outro fosse uma responsabilidade que você tivesse com relação a essas pessoas. Ou seja, a partir do momento que você sacrifica os seus desejos pelo outro, você está admitindo que você tem uma responsabilidade em agradar aquelas pessoas. Ou talvez você tenha uma responsabilidade de ser grato àquelas pessoas. Porque a partir do momento que você mostra alguma parte do seu ser que talvez vai contra o que essas pessoas esperam ou desejam de você, é como se houvesse um sentimento de ingratidão. É como se houvesse um sentimento de traição. Mas não. Essa não é a questão. Isso é uma questão que foi baseada em uma moral na sua vida. Essa não é de fato a verdade. E talvez isso está muito mais relacionado com os seus medos de se mostrar uma pessoa ingrata, de se mostrar uma pessoa difícil, de se mostrar uma pessoa irresponsável, de se mostrar uma pessoa que vai contra valores. Mas na verdade, isso significa que você e a sua alma e o seu ser precisam se libertar. Porque talvez essas questões específicas que talvez você precisou fazer e seguir ao longo da sua vida, essas questões talvez elas são questões muito baseadas na sua ancestralidade. E tudo bem você querer seguir algo que talvez seja tradicional ou seja moral para a sua família ou para a sua comunidade, mas é importante você ter em mente também que algumas dessas coisas talvez não vão te acompanhar para o seu processo e para suas crenças, e tudo bem se você quiser romper com algumas dessas questões. Aqui pode ser talvez algo muito baseado em uma questão, como eu mencionei, com relação a diferenças de religiosidade, a fé, mas você escolher falar sim para alguns desejos do seu coração, isso não significa você trair a sua espiritualidade, a sua fé e a sua crença. Muito pelo contrário, eles estão em peso aqui falando que você tem uma grande proteção para isso. Nós temos a carta da Tara Verde, que fala de uma proteção suprema. Nós temos Hilarion 2 vezes na mesa, que fala do quinto raio e de cura, fala de verdade. E nós temos a bem-aventurança. Pode ser que você tenha bastante conexão com a Nossa Senhora. Aqui me veio Nossa Senhora de Guadalupe. Eu não sei se tem Nossa Senhora de Guadalupe. Eu não sei, eu realmente não sei. Eu conheço várias Nossa Senhoras, mas me veio, não sei porquê, me veio essa, talvez alguém seja devoto, né? Eu não sei se tem essa santa, Nossa Senhora de Guadalupe. Depois eu vou pesquisar, mas enfim, é porque me veio, então eu tenho que falar. Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora da Saúde. E aqui é proteção. Olha a sua proteção. É a proteção, olha aqui 2 vezes. É a proteção para que você não seja tentado a cair nas amarras mentais de sacrificar o seu ser, de sacrificar os seus desejos, de sacrificar os seus sonhos.
que você não seja tentado a se apagar, a se diminuir, que você não seja tentado a se menosprezar, que você não seja tentado a se rejeitar e a se abandonar. Pelo contrário, que para tudo isso você traga uma visão de amor, de amparo, de cuidado, de carinho, de acolhimento, de proteção e de verdade para quem você é e para assumir quem você é. É isso. Eu vou finalizar com... minutos de sabedoria. Uma mensagem, por favor, com minutos de sabedoria para quem ressoar com essa leitura. Por favor. Não dê importância, 58. Não dê importância à idade do seu corpo físico. Seja sempre jovem e bem disposto espiritualmente. A alma não tem idade. A mente jamais envelhece. Mesmo que o corpo assinale os sintomas da idade física, mantenha-se jovem e bem disposto, porque isto depende da sua mentalização positiva. Faça que a juventude do seu espírito se irradie através do seu corpo, tenha ela a idade que tiver. Se eu estou me comunicando com uma pessoa que idosa ou que já se considera, entre aspas, muito velha para seguir algum sonho, a mensagem é essa: não dê importância à idade do seu corpo físico. O que importa são os seus sonhos, porque essa questão da idade é apenas uma questão cronológica. Nunca, em hipótese alguma, nunca será tarde para você seguir o seu sonho. Nunca será tarde para você ir atrás de tudo aquilo que talvez você já tenha sacrificado na sua vida. Nunca. Se você tem desejo de resgatar alguma coisa que talvez foi deixado para trás na sua juventude, ou até mesmo ali na sua idade adulta, se eu tô me comunicando com uma pessoa de meia idade, ou até mesmo um idoso, não sei quem assiste os meus vídeos, nunca é tarde para você ir atrás dos seus sonhos. Se você tem vontade de voltar a estudar, se você tem vontade de se relacionar, não sei. Se você tem vontade de mudar sua aparência, não importa. Nunca é tarde para você ir atrás dos seus sonhos, nunca. É sempre um ótimo momento para você falar um sim para sua vida e para os desejos do seu coração e da sua alma. E é isso. Eu desejo que de alguma forma eu tenha te ajudado e nós nos vemos. Até mais, um abraço.